Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o Mac Mini, não é um MacBook nem um notebook, é o primeiro Mac Mini aqui no canal. Quem nos enviou ele é o Marcos, lá do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço a preferência de ter enviado seu equipamento para reparo aqui conosco. O reparo já foi concluído, eu nem iria gravar esse vídeo, mas algo aconteceu que durante o reparo eu quero compartilhar com vocês o que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema. Então, se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks e também Mac Mini, iMac, entre outros equipamentos, tá? Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp e agora também tem o nosso site que vai estar aparecendo aqui na tela. Acessem lá, veja todas as informações da Notprint. O site ficou pronto há pouco tempo. Então, o que acontece? Esse Mac Mini aqui, o cliente foi substituir o SSD ou fazer uma limpeza e quando ele foi remover o cooler, ele acabou arrancando junto o conector do cooler e com isso também algumas trilhas. Então ele fez uma adaptação aqui para o cooler voltar a funcionar. Mas depois de um tempo o cooler parou de funcionar, então ele enviou para a gente para fazer o reparo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio o reparo, a restabilização das trilhas. Tudo isso eu já fiz, mas não funcionou e eu vou explicar o porquê. Vamos ver junto aqui no microscópio. Então aí vocês estão podendo ver o conector do cooler, tá? Essa parte verde aqui é uma tinta UV para PCB. Então a gente restabeleceu todas as trilhas, tá vendo esses jumper aqui? Todas as trilhas foram arrancadas, então a gente restabeleceu todas as trilhas. Mas quando a gente liga aqui, o cooler gira. O equipamento funciona normalmente, mas quando o cooler gira, ele gira na sua totalidade, nos 12 volts, na velocidade máxima do cooler. E com isso fica ruim de ficar perto do Mac Mini, pois o barulho é muito forte. E por que está acontecendo isso? Você não consegue controlar o cooler nem pelo Mac Control Fan e nem mesmo o próprio SMC fazer essa gestão. Um dos terminais daqui, um desses dois terminais do meio aqui, ele vai lá para o SMC. E esse terminal está em curto com terra e o defeito está lá dentro do SMC. Então o que acontece? Para resolver esse problema, a gente teria que substituir o SMC. E quem acompanha o canal sabe que o SMC é um componente proprietário da Apple, tem um firmware embutido lá, então não adianta eu pegar um SMC de uma outra placa, de um MacBook, por exemplo, que às vezes vai ter o mesmo part number desse mesmo SMC que está nesse Mac Mini, que não vai funcionar porque o firmware lá dentro é específico desse Mac Mini. A única solução que a gente tem é conseguir uma placa mãe de Mac Mini do mesmo modelo com defeito para a gente remover aquele SMC e soldar aqui. Mas aí eu te pergunto, encontra a placa mãe com defeito do Mac Mini desse modelo, que é o A1347? Se alguém souber onde vende, deixa aí nos comentários. Eu não localizei e nem mesmo o cliente. Então a única solução que a gente tem aqui é deixar o cooler ligado na sua velocidade máxima, mas o que vai incomodar durante o uso, ou então fazer uma adaptação. Aí não é gambiarra, é adaptação técnica. Eu vou mostrar aqui para vocês, voltando às origens do técnico em eletrônica. Estou com uma protoboard aqui e eu já fiz a simulação aqui do que a gente vai fazer antes de adaptar aqui no Mac Mini. Então, na realidade, o vídeo de hoje é adaptando o controle do cooler do Mac Mini com um potenciômetro. Então, o controle da velocidade do cooler será feito por um potenciômetro. Quando o cliente detectar que a temperatura está se elevando, ele vai lá e aumenta o potenciômetro. É algo meio rústico, manual, mas é o que coube aqui nessa situação. Expliquei para o cliente, ele aceitou, então tá aí o desafio que a gente está fazendo. Vou mostrar para vocês agora aqui na protoboard como que foi então a elaboração desse circuito. Então aqui, pessoal, isso aqui é a protoboard. Eu utilizei muito isso aqui no técnico em eletrônica e também no curso de engenharia para os projetos. Tava lá, tá bem empoeirada, tava largado no canto, então a gente pegou, colocou aqui na bancada e fez os testes. Então o que acontece? Aqui eu peguei um cooler de PC, 12 volts, e aqui a gente tem um potenciômetro, e aqui não dá para vocês verem tanto, eu vou mostrar aqui com um vídeo do celular para colocar junto. Aqui, ó, protoboard, o cooler, a gente tem um potenciômetro, um transistor NPN e aqui alguns resistores que faz o circuito, tá?
Esse cooler aqui é de 12 volts, do Mac Mini também é um cooler de 12 volts. Então a gente elaborou o circuito aqui na protoboard, fez a alteração de alguns componentes até chegar no circuito atual. Então o que acontece aqui, ó, o potenciômetro agora ele está no canto de cá, está zerado. Eu vou aumentar a velocidade, eu vou girando e com isso o cooler vai aumentando a sua velocidade, ou seja, aqui ele vai tendo uma tensão. Eu vou chamar o Felipe aqui para me ajudar. O Felipe está aqui agora, então ó, o potenciômetro nessa posição marca ali 7,16 volts. Conforme eu vou aumentando, essa tensão vai subindo, consequentemente o cooler também vai aumentando a sua velocidade. 8 volts, 9 volts, e quando a gente coloca até o máximo ele chega ali nos 12 volts. Está tendo um pouco de perda, mas na sua totalidade o cooler então tem sua velocidade máxima. Então esse é o circuito que a gente realizou aqui no teste. Se a gente quer desligar, a gente volta todo o potenciômetro e com isso zera a tensão e o cooler para. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar todo esse circuito, vou adaptar na tampa e vou colocar aqui. Depois a gente volta na sequência para verificar como que ficou. 2000 anos depois. Bom, pessoal, já se passaram alguns dias desde que eu comecei o reparo desse Mac Mini e finalmente, eu tô até rindo aqui porque finalmente acabei o reparo desse Mac Mini e tá aqui, ó, o simples botão que a gente ia colocar aqui para adaptar o cooler, né? Então todo aquele circuito a gente colocou aqui dentro e agora a gente tem um botão aqui que a gente consegue fazer o controle da velocidade do cooler. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que ficou isso. Deu mais trabalho do que a gente imaginava, mas tá aí, eu prometi para o cliente que ia fazer essa adaptação para ele poder ter o controle do cooler e não perder o Mac Mini. Tá valendo aí a experiência, então eu vou mostrar para vocês aqui na bancada como que ficou. Então aqui, ó, já liguei o Mac Mini, vou apertar o botão para ligar, fez o som e aqui a gente tem um cooler na sua velocidade máxima. Quando a gente mexe aqui, vou colocar bem próximo aqui para vocês ouvirem o barulho do cooler. Velocidade máxima. E aqui a gente percebe que o cooler está girando, mas com a velocidade um pouco menor. Ou desliga o cooler. A gente vai conseguir notar melhor na hora que a gente abrir ali algum programa de monitoração de temperatura. Com isso a gente vai ver a temperatura. Então aqui, ó, tô no sistema, tá? No macOS, instalado no Mac Mini, e a gente tem aqui o Mac Fan Control. E ele mostra aqui a temperatura e também o RPM do cooler. Porém, ali tá mostrando 0, exatamente, pois o circuito aqui que faz o controle do cooler está com defeito. Então, quem mostra a rotação do cooler aqui está danificado, que é o SMC, que não expliquei lá no começo do vídeo. Então ele não vai me mostrar a rotação do cooler, mas a temperatura sim. Então aqui ele está na temperatura, está na velocidade do cooler máximo, né? O potenciômetro está na posição máxima. Eu vou colocar ele aqui numa posição média, onde eu quase não consigo ouvir mais o cooler. Veja que estava 51 graus. Eu vou começar a fazer algumas tarefas aqui. Vou tentar rodar o Heaven. Minha temperatura ali já começa a aumentar, ó, 67 graus, 59. Daí eu vou dar o Start no Heaven. Veja a temperatura em torno de 53, 57. E agora a gente vai startar. Vai ter um aumento aí de temperatura. Aqui no canto da tela ele dá ali a temperatura aproximada de 45 graus. Vamos aguardar aí. Passado um tempinho já que deu start no Heaven, vamos verificar como que ficou a temperatura então lá no Mac Control Fan. Então, a temperatura foi a 71 graus, tá? E agora 67. Se a gente aumenta o cooler, velocidade máxima, rapidamente ele diminui a temperatura. Ou seja, isso aqui o cliente vai ter que ficar monitorando. Quando ele estiver fazendo uma atividade, uma tarefa que exija mais do CPU, ele vai ter que aumentar o cooler. Quando tiver uma tarefa mais leve,
ele diminui o cooler. Essa é a opção que a gente encontrou, a solução que a gente encontrou aqui para não perder o Mac Mini. Bom, pessoal, tá aí então a solução que a gente conseguiu pro Mac Mini, tá? Vou desligar ele aqui já. Ainda vai para a bateria de teste, mas a gente já conseguiu notar que o cooler ali ficou eficiente. Quando a gente precisa fazer uma tarefa mais pesada, a gente aumenta a velocidade, com isso diminui a temperatura no CPU. Vocês irão dizer, ou alguns poderão dizer que gambiarra, isso aí não é reparo, isso aí não é o certo. Concordo, não é o certo. O certo seria o quê? Substituir o SMC para que o Mac Mini pudesse fazer aí o seu ajuste, o seu controle do cooler automaticamente. Mas é o que resta, não temos o SMC disponível. Mais uma vez, ó, o gancho aí para o direito de reparar. A gente já está com o site do Direito de Reparar no ar, então é direitodereparar.com.br. Acessem lá, tem uma petição para assinar um abaixo-assinado para aprovar uma lei, um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados para que torne possível acesso a peças de reposição. Quem sabe no futuro, com um projeto de lei desse aprovado, a gente não tem acesso a esses tipos de componentes e a gente não precisa fazer esses tipos de adaptações. Aqui não é gambiarra, foi uma adaptação muito bem feita, utilizando aqui o protoboard, analisando o circuito. Tivemos que adaptar aqui um PWM também, enfim, deu muito trabalho até chegar nessa solução aqui. O valor de reparo desse Mac Mini aqui nem compensou o desafio que a gente teve aqui, mas é pelo desafio, eu já tinha prometido para o cliente, então a gente já tinha começado e foi até o fim. Fica aí no vídeo também, acho que é um vídeo interessante, né, para vocês entenderem a complexidade de quando falta componentes no mercado para a gente poder concluir o reparo com sucesso. Esse ainda teve como burlar o circuito, criar um novo circuito, né? A gente fabricou um novo circuito para controlar o cooler. Teria várias formas. Eu postei isso aqui no Instagram, teve até alguns que disseram, porque você não coloca um termistor. Também teria essa solução de colocar um termistor, poder fazer o controle dessa temperatura, a velocidade do cooler automaticamente. Mas aí, enfim, isso aqui não foi uma solução cobrada para fazer esse tipo de reparo. É mais para o cliente não perder o Mac Mini, né? Então, acho que foi interessante esse vídeo. Se você assistiu até aqui, vale o joinha, deixa o like, isso ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. E o mais importante de tudo, pois aqui é a vitrine do nosso serviço. Se você precisa de reparo em Mac Mini, MacBook, Notebook, recebemos equipamento de todo o Brasil. Então, se você precisa enviar reparo, aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. E agora também vai estar aparecendo aqui o nosso site que ficou pronto. Lá tem todas as informações da empresa. Fique à vontade para dar uma olhada no site e enviar seu equipamento ou qualquer dúvida que tiver. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.